Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Couto e este é um novo episódio do Brasil Energia Debate, que traz um tema relevante do setor de energia. Sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, às 11 horas da manhã, um novo episódio para você assistir onde, quando e como quiser. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar quando um novo programa estiver disponível. Também fique à vontade para dar like, compartilhar e comentar. Participe do debate. Você também pode fazer parte dele. Aliás, eu tenho um rápido aviso para vocês. Embora o Brasil Energia Debate seja quinzenal, este episódio, em particular, vai estar disponível no dia 17 de dezembro. Neste caso, porque nós vamos dar uma paradinha para as festas de fim de ano. O Brasil Energia Debate volta no dia 14 de janeiro. Dito isso, começamos nosso episódio, que tem como tema a abertura do mercado livre. Prevista pela grande reforma do setor elétrico em meados da década de 1990, a abertura do mercado de energia avançou, ainda que aos soluços, mas o que se espera agora é um grande salto no universo de consumidores. É porque o plano é levar para baixa tensão a possibilidade de escolha do fornecedor de energia. Atualmente, consumidores conectados em alta tensão, com carga mínima de 1,5 MW podem migrar, ou consumidores de fontes renováveis com carga de até 0,5 MW. Por terem diferentes perfis da alta tensão, esses consumidores vão demandar um tratamento comercial, tecnológico e regulatório diferente do que se utiliza com os médios e grandes consumidores. O tema suscita questões como a sustentabilidade das distribuidoras, o papel das comercializadoras e a nova relação comercial que passa a se estabelecer com esse perfil de carga. Para responder a estas e outras questões, convidamos César Pereira, gerente de regras e capacitação da CCE, Alexandre Lopes, vice-presidente de estratégia e comunicação da Abracel, associação que representa as comercializadoras. Aliás, o Alexandre assume, a partir de janeiro, a vice-presidência de energia da entidade. Maurício Moraes, diretor comercial da Esfera Energia, e Ricardo Brandão, diretor de regulação da Abrad, associação que representa as distribuidoras. Muito bem, feitas as apresentações, vamos começar com a primeira pergunta. Vou começar pelo César. Quais são as perspectivas que a CCE tem com a abertura do mercado livre? Quantos consumidores realmente tendem a migrar? E aí eu deixo aberta aí depois para quem quiser fazer a sua própria réplica. Boa tarde a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite. Bom, a perspectiva da CCE é que a abertura é um caminho sem volta. Eu acho que a discussão, como você disse, depois de muito tempo, ela vem avançando. A nossa expectativa é que avance para nos próximos anos, aí a gente já ter a definição de como e quando que a gente vai ter a abertura maior do mercado. E na nossa visão, isso é muito benéfico para o país, é um caminho importantíssimo para a modernização do setor e para a modernização do nosso país. Na nossa visão, a possibilidade de competição nesse mercado de energia traz benefícios para toda a sociedade, e a gente entende que o mais importante é criar essa possibilidade para o consumidor. Hoje tem uma grande parte dos consumidores de energia do país, eles estão com a entrada bloqueada nesse mercado que vem se desenvolvendo a cada ano. Então, o grande ponto, o grande benefício que a gente entende é abrir esse mercado para esses consumidores, e vai caber ao Mercado Livre se organizar para trazer esses consumidores para o Mercado Livre. Nesse aspecto, tem uma série de pontos da regulação que precisam ser aprimorados para o mercado estar preparado, né, para milhões de consumidores que vão estar atuando no Mercado Livre, e nesse aspecto a CCE está trabalhando fortemente, junto com a ANEEL, junto com o Ministério, e criando as condições, vai caber ao mercado mostrar que é benéfico para o consumidor.
A gente entende que existe uma possibilidade, só na abertura da alta tensão, pelos nossos estudos, a gente tem em torno de 175 mil consumidores novos que podem entrar no mercado, né? E a velocidade em que eles vão entrar vai depender de como o Mercado Livre vai se estruturar, de quais são os produtos específicos para esses consumidores que o mercado vai passar a oferecer. Então, a gente entende que é um caminho sem volta, e o que a gente sempre fala é que o importante é todas as instituições, todos os agentes do setor discutirem para a gente fazer essa abertura de uma forma organizada, segura e sustentável. Muito bem. Alexandre, né, a Bracel é uma das grandes incentivadoras, né, da abertura do mercado. Como é que está a expectativa aí da Bracel para essa abertura em direção à baixa tensão? Então, boa tarde, Fábio. A gente vem trabalhando há vários anos, como você mesmo disse na introdução, né? Discutindo a abertura do mercado. Isso começou lá na década de 90, a lei já trazia uma previsão de delegava essa competência, né, para o regulador na época, hoje para o Ministério, para abrir esse mercado até por via infralegal, que a gente tem visto o Ministério trabalhando através de portarias, né, para abrir o mercado. Está previsto, inclusive, isso foi anunciado recentemente, né, uma consulta pública no ano que vem, que o Ministério de Minas e Energia vai realizar para discutir o tema. E, em paralelo, nós temos os dois projetos de lei que, além da abertura do mercado, eles trazem uma reforma mais ampla do setor elétrico, né, fruto lá da consulta pública 33, que já é de 2017, já tem quase 5 anos, né, a consulta pública. Trazem também o cronograma de abertura e outros pontos de reforma do setor. Eu acho que são 3 pontos chaves aí para a abertura do mercado que eram muito discutidos, né, e vinham sendo muito discutidos no setor. Um era a questão da expansão do sistema. Então a gente tinha um modelo lá atrás que era baseado em uma expansão centralizada dos leilões de energia da distribuidora, e que muitas vezes eram utilizados, né, não só para contratar energia, mas para contratar outros atributos do sistema também. Nesse sentido, foi recentemente aprovado já a questão da contratação da reserva de capacidade, que é uma forma de equacionar esses custos quando você tem que contratar outros atributos para o sistema, que não só a energia, né, que já se viabiliza via mercado. Hoje a gente tem uma forte expansão de renováveis no mercado livre, né, eólica, solar, mas, de fato, quando a gente vai falar de termoelétricas, né, esse mecanismo de reserva de capacidade pode ser um mecanismo apropriado para fazer essa contratação e equacionar dos dois ambientes eventuais custos ou sobrecustos aí dos atributos do sistema, né? Um segundo ponto é a questão dos subsídios, que a gente já conseguiu dar um tratamento daqui para frente, né, claro que tem um prazo de transição, mas a questão dos subsídios das renováveis no Mercado Livre. Tem ainda a discussão do subsídio para baixa tensão, que eu acho que é um ponto que tem que ser equacionado, né? Quer dizer, quando a gente fala que uma fonte que hoje vende no A4 vai vender essa energia na baixa tensão, tem uma elevação do subsídio, e isso preocupa do ponto de vista da CDE, do consumidor, que vai pagar essa conta, né? Então tem que ter um tratamento para isso. Acho que é um ponto importante. E o terceiro ponto é a questão dos contratos legados das distribuidoras. A gente tinha 3 janelas aí de oportunidades, né? A primeira, até já comentei, a própria questão da contratação de termoelétrica. Então, esses contratos termoelétricos estão acabando em 2023, 2024, até alguns a partir do ano que vem. Então, que esses contratos, se essas usinas têm que voltar para o sistema, que elas voltem como reserva de capacidade, não como energia no ACR, uma energia que talvez a distribuidora nem precise, né? O segundo ponto é a questão da Eletrobras, a descotização das usinas da Eletrobras. Ele abre uma janela de oportunidades para as distribuidoras. E o terceiro ponto que está em discussão lá no Ministério é a questão da energia de Itaipu. Então, como que vai ficar a comercialização de energia de Itaipu pós-2023? Isso também abre uma nova janela de oportunidade para a abertura do mercado. A gente entende que esse cronograma que vem sendo discutido lá do PL 414, ele é adequado, ele é possível. A gente já está avançando no tratamento dessas questões, e, em paralelo, ele traz também aí uma salvaguarda, que é o encargo sobre contratação, que permite que eventuais sobressaltos, alguma coisa, estejam protegidos, a distribuidora não fique com esse ônus na mão, digamos assim, né? Então, acho que esses são os principais pontos. A expectativa nossa é grande. A janela é curta, né?
seria legal a gente eleitoral, um ano que a gente sabe que o foco muda um pouco, né, nos poderes, então a gente tem que trabalhar bastante aí para que, de fato, a gente consiga avançar nesse primeiro semestre do ano que vem, né, na abertura do mercado. Maravilha. Maurício, né, olhando pelo lado da comercializadora, então, como é que está o clima dentro da esfera, né? Como é que vocês têm se preparado aí, inclusive do ponto de vista comercial, para atrair esses consumidores? Legal, Fábio. Primeiramente, boa tarde aí, obrigado pela oportunidade, né? Então, a nossa visão já, né, os colegas aí trouxeram mais uma visão do aspecto mercadológico, regulatório. A nossa visão, né, a nossa perspectiva é que haja, né, total liberalização, né, para que esse mercado livre chegue até o consumidor residencial, né? A gente, né, já viu vários estudos de mercado apontando que, caso isso aconteça, né, a gente teria aí um potencial de 80 milhões de consumidores, né? E a gente acha que isso é extremamente necessário, é urgente e trará muita competitividade, né, para continuar esse desenvolvimento do nosso país, né? Uma vez que as pessoas poderão, né, ter a opção de escolher o seu fornecedor de energia, né? Aquele que te trouxer uma solução mais atrativa, uma solução menos complexa, né? Porque ainda hoje o mercado ele é visto de certo modo como uma caixa preta, né? Onde poucos têm pleno entendimento dele. Então é necessário que haja, né? A nossa expectativa é que haja realmente uma abertura total desse mercado e que, na medida do possível, isso venha caindo no domínio público das pessoas, que elas entendam mais como que funciona esse mercado, e esse é o papel da esfera, né? A gente quer colocar o consumidor, né, no centro dessa discussão. A gente quer levar poder para que ele possa fazer a melhor escolha que ele tem, né, à sua disposição, seja do fornecedor A a Z, né? Então, a esfera tem essa perspectiva, né? A gente apoia muito, a gente aguarda ansiosamente para que isso aconteça, né? Essa abertura, que o marco regulatório realmente aconteça, e a gente está se estruturando, né, já com algumas iniciativas, né, dentro da companhia, para estar bem preparado para que, quando este momento chegar, a esfera esteja posicionada de maneira bastante adequada aí neste mercado. Muito bem. E, Ricardo, o Alexandre até falou, né, com relação aí a 2 pontos, né, que são as cotas, né? As distribuidoras têm a questão das cotas das usinas que foram repactuadas, né, tiveram a concessão renovada em 2013, né? Tem a questão de Itaipu a partir de 2023, né? E como é que as distribuidoras estão lidando com esse tema internamente e como elas estão se preparando para uma eventual migração desses consumidores de baixa tensão para o mercado livre? Fábio, a gente olha esse movimento com preocupação, tá? Porque quando a gente pensa em abertura de mercado, qualquer mercado, não é só o mercado de energia, o que a gente busca é extrair mais eficiência desse mercado. Então, introduzo competição, a partir da introdução da competição eu dou um sinal de preço e a partir daí eu busco extrair eficiência. Mas a gente pensa, é isso que acontece hoje no setor elétrico brasileiro? Essa migração para o mercado livre é movida por extrair eficiência? E a gente vê que não é isso que acontece, né? A migração para o mercado livre é a busca de preços mais baixos, mas o que acontece é que os custos das distribuidoras, do ponto de vista de compra de energia regulada, ele fica com os consumidores remanescentes. Então, na verdade, não é um movimento em busca de eficiência, é um movimento de transferência de renda, que é exatamente o oposto de eficiência, né? A gente tem essa ideia de buscar a modernização, buscar o futuro, mas quando a gente se depara com isso, a gente fica aprisionado no passado, né? Um passado de subsídios, um passado de descontos, né? Isso não é uma competição que extrai eficiência, como um jogo de futebol que um dos times
diz, não, peraí, antes a gente era um time de basquete, então aqueles 5 caras ali podem jogar também com a mão, né? Então, o que a gente tem hoje, uma competição que não extrai eficiência e que transfere renda, né? Transfere custo do mercado livre para o mercado regulado. Por que que isso acontece? Bom, a gente tem problemas já conhecidos de sinal de preço, né? A gente vivencia agora um PLD de R$ 50, despachando térmicas de mais de R$ 1.500, isso é claramente uma distorção. O lastro que dá a confiabilidade do sistema está essencialmente concentrado nas distribuidoras, os contratos por disponibilidade estão todos concentrados nas distribuidoras, além de uma grande parte dos contratos que vêm do ambiente de contratação regulada. A gente tem distorção nos leilões, que até hoje a gente separa energia nova de energia velha, como se os elétrons tivessem idade e os elétrons mais jovens fossem mais rápidos, mais eficientes que os elétrons antigos. A gente tem movimento também de GD, né, de migração para GD, de instalação de GD, que também é uma transferência de renda, é uma fuga de custos de fio e de encargo. E a gente tem energia incentivada, né, que, em geral, a gente vê, acompanha os preços 20% mais caro do que a fonte convencional. Se algum fator de eficiência? Não. É só porque o comprador dessa energia ele tem um desconto no fio, então o vendedor consegue vender por um preço maior. Então, a gente tem um conjunto de ineficiências que elas vão todas parando em cima do consumidor cativo. Então, do jeito que a coisa tá hoje, a migração, mesmo do alta tensão hoje no horizonte que a gente tem até 2024 e no baixa tensão, ele vai provocar aumento de custo para os consumidores como um todo. Então, assim, distribuidoras são contra a abertura de mercado? Não. A gente percebe o movimento de transição energética, de aumento de poder de escolha do consumidor. Essa transferência que gera sobrecontratação, ela é neutra para a distribuidora, porque vira uma sobrecontratação involuntária que vai para a tarifa. Agora, isso é sustentável para o modelo da gente? Não, não é sustentável, porque eu vou empilhando esses custos num conjunto de consumidores, e aí tem essa velha figura, né, da literatura de regulação da espiral da morte. Os custos vão ficando nos consumidores remanescentes, que acelera o sinal de migração. Alguns não têm capacidade, interesse ou possibilidade de migrar, então a gente tem um problema. Como eu falei, não significa que nós somos contra, significa que essa abertura ela tem que ser precedida de alguns passos. Como a gente viu, a chave do problema está no que você mencionou, nesses contratos legados. Não são só as cotas que têm risco hidrológico, né? Tem as usinas com risco hidrológico repactuado em 2015, tem Itaipu, tem Angra 1 e 2, tem os contratos no ACR, que eu tenho cláusula de contratos de energia existente que eu não consigo reduzir o montante contratado, né? Então, assim, primeira coisa, né, está no buraco é parar de cavar. A gente tem que parar de fazer com que as distribuidoras contratem mais contratos legados. Esse sinal da energia de contratação de energia de reserva de capacidade está no caminho certo, né? Mas a gente também precisa parar de contratar esses contratos de energia no mercado regulado. Além disso, separação de lastro de energia, separação de D e C, a gente ter clareza no que é fio e no que é energia. A gente entende que não é uma condição precedente, mas é uma condição importante. A gente ter uma tarifa binômio, uma tarifa multipartes, enfim, que eu tenha clareza da cobrança do consumidor do que é fio e do que é energia, né?
E ter o tratamento para os encargos legados. Hoje, a gente enxerga que a forma menos invasiva de tratar essa situação precisa ser enfrentada é com encargo de contratos legados. E eu sempre digo que a gente não precisa temer o encargo de contratos legados, porque a gente olha, por exemplo, o encargo de energia de reserva, maior parte dos meses, ao longo dos últimos 4 anos, tem sido positiva. Mas, em resumo, Fábio, o que eu coloco é o seguinte: a gente precisa tratar o problema dos contratos legados. Ele é um ponto que precisa ser resolvido antes da abertura do Mercado Livre. Eu posso abrir o Mercado Livre amanhã? Eu digo, não podemos, porque a gente vai acelerar as distorções e vai acelerar a transferência de renda. O que não significa que a gente não pode fazer isso de uma forma ordenada, desde que esses passos encadeados sejam traçados. Porque aí sim, aí eu vou concordar com César, com Maurício e com Alexandre. Se eu dei esses passos todos antecipadamente, aí sim a migração vai ser em busca de eficiência, aquele vendedor que consegue me entregar um produto que seja mais adequado às minhas necessidades, que me dê flexibilidades que hoje o mercado regulado não dê, aí sim a gente está no caminho certo da eficiência. Mas, como eu falei, a gente precisa atentar que antes da abertura do mercado, a gente tem passos que a gente precisa trilhar. Até pegando esse gancho da GD que o Ricardo usou, Maurício, e aí na sequência o Alexandre também quiser comentar, a micro-GD, a microgeração, a mini-geração, elas se tornaram modalidades muito conhecidas no mercado, e há quem veja que ela pode ser uma alternativa, uma opção, uma concorrência ao Mercado Livre. Maurício, você enxerga a micro-GD como uma concorrente ou ela é uma aliada? Como é que você enxerga essa figura hoje no mercado? Olha, Fábio, assim, no momento, né, que dá para dizer com toda certeza que ela não é uma concorrente, porque é a única opção, né, que existe para um determinado perfil de consumo, né? O Mercado Livre ainda não se apresenta como um concorrente a ela ou vice-versa, né? Por outro lado, né, a gente vê que a microgeração por si só, né, pelo volume, pela capacidade de geração, a gente entende que ela terá uma certa dificuldade de consolidar mercado, de levar essa solução para todos aqueles, né, potenciais consumidores, né? A gente olhar para o estado de Minas, que talvez, acho que é o que está mais desenvolvido nesta frente, salvo engano, acho que apenas 2% do potencial consumidor já tem, né, aderido à geração distribuída, né? A gente acha que, quando da abertura do mercado, né, o Mercado Livre frente à geração distribuída, eles, em pequenos aspectos, poderão se enxergar como concorrentes, né? Mas aí eu acho que vai muito da modelagem do produto que a geração distribuída pode ofertar ou que o Mercado Livre pode ofertar, tá? Mas, essencialmente, eu vejo eles como complementares, tá? Eu acho que o Mercado Livre, ele tem muito mais potencial de consolidação, de chegar até aqueles potenciais consumidores, do que se a gente olhar apenas para micro-GD, né? Agora, se a gente expandir um pouco mais o horizonte, olhar para geração descentralizada, de capacidades maiores, a gente começa a mudar um pouco esta análise, tá? Então, neste momento, eu não enxergo, tá, como um concorrente, não. Eu vejo como complementar. Essa é a visão que nós temos aqui. Alexandre, quer completar? Sim, me permite concordar com o Maurício aqui, discordando, mas assim, eu acho que idealmente, sim, eles são complementares. Quer dizer, quando o Mercado Livre puder chegar na baixa tensão, né? Quer dizer, o comercializador não vai chegar só vendendo energia, vai vender soluções, seja também de geração, de armazenamento, de preço horário, enfim, aí cada um vai ter seus produtos e serviços aí para oferecer para o consumidor. Mas no modelo atual que a gente tem para geração distribuída, né, eu acho que ela vai ser uma concorrência predatória, porque a gente chegar na baixa tensão em um modelo em que um modelo não paga FII, não paga encargos, não paga impostos, quer dizer,
apesar de toda a eficiência aí dos comercializadores e no mercado, eu acho difícil competir com um modelo em que você não paga nada, né? Então, lembrando aqui, até aproveitando que o César está aqui na reunião, né, em 2015, já tem 6 anos, aí, quase 7 anos, né, foi no início de 2015, a gente levou para a CCE uma proposta de venda de excedentes de geração distribuída, e era um modelo comercial. Assim, você pagava o uso da rede, pagava os impostos e vendia essa energia, a CCE contabilizava isso. A CCE até fez uma nota técnica, desenvolveu todo o procedimento, acho que é o embrião até do agregador de petição, se o César quiser complementar aí depois. Isso foi discutido no Ministério, lá no ProGD, e depois não avançou, né? No meio dessa discussão, teve a revisão da 482, que ampliou aí o modelo até esse modelo atual de geração distribuída, e esse assunto morreu no governo, né? Ele foi transferido para o Congresso agora e parou essa discussão, mas é um modelo bem interessante, porque, inclusive, para a própria geração distribuída, que ninguém é contra a geração distribuída, mas um modelo em que deu um sinal correto para que ela entre onde foi efetivamente economicamente viável, né? E na medida em que você pode vender os seus excedentes, você tem até um incentivo para investir mais e produzir mais, porque você pode, de fato, botar dinheiro no bolso, né, com a venda de energia, que hoje o modelo não permite, né? Alexandre, se me permite complementar, é verdade. Eu acho que essa questão da GD, o que a gente defende, assim, a GD ela precisa ser inserida nessa discussão da abertura do mercado. Hoje o modelo que está vigente é um modelo do mercado cativo, né? Então, quando abrir, de fato, você vai criar aí uma competição, ou vai GD, ou... na nossa visão, a gente tem essa proposta que a Abracel nos trouxe, a gente apoiou, elaborou nota técnica, levou ao Ministério na época, foi um dos motivadores num programa que, infelizmente, não gerou muitos frutos, que foi o ProGD, né, do Ministério de Minas e Energia. Inclusive, a CCE estava coordenando uma frente sobre comercialização de excedentes de GD no ACL, e é uma proposta que a gente acredita, a gente acha que a gente deve voltar a discutir mais, porque pelo lado da GD é mais uma alternativa de modelo de negócio, né, que vai se abrir. Quando abrir o mercado, a GD pode continuar no modelo atual, mas ele tem um outro modelo que pode existir. E você regulando esse modelo, claro, o Alexandre falou, pode falar, é uma concorrência desleal, mas o próprio projeto de lei da GD prevê gradativamente alterações que podem mudar esse cenário. E outra, e o Mercado Livre, ele abre, a abertura do mercado abre a possibilidade de diversos modelos, né, diversos modelos para tratar a GD. Então, eu acho que isso é importante, esse é um ponto que a gente na CCE já vem discutindo um pouco, né, não é um dos pontos que a gente já tem uma proposta, mas a gente acha que o importante é isso, é trazer a discussão da GD, inserir a GD na discussão da abertura do mercado, inserir a GD no Mercado Livre. A gente acredita nisso, a gente acha que é um caminho. Eu queria também comentar umas coisas que o Brandão trouxe, que, de fato, assim, a gente entende que tem uma série de passos que precisam ser feitos para que essa abertura seja sustentável. Não faz sentido você abrir o mercado e criar um cenário em que a migração acontece em função de uma distorção de mercado. A visão da CCE, inclusive, a gente acredita numa abertura de mercado com a manutenção da figura da comercialização regulada. E a gente entende que isso é muito salutar para fazer com que o Mercado Livre cresça pelos seus méritos. Ele vai ser constantemente contestado pela comercialização regulada. No entanto, essa comercialização regulada precisa ser sustentável. Se ela for uma comercialização regulada com uma série de distorções, com o problema da espiral da morte que o Brandão levantou, é claro que essa competição, que na nossa visão é muito salutar e ela deve acontecer, ela não vai acontecer, a migração acaba sendo uma decisão, o ACL acaba sendo uma opção vencedora de saída. Então, a gente acredita que um dos pontos que precisam ser discutidos é como aprimorar essa comercialização regulada,
passando, pode ser, pela separação das atividades de fio e comercialização na distribuidora. Mas, de qualquer forma, o que precisa, na nossa visão, é aprimorar a gestão contratual que as distribuidoras fazem, porque não faz sentido a distribuidora ela ser obrigada a estar sempre 100% contratada, sempre contratando, sem ter nenhuma margem para fazer uma gestão do seu portfólio, e, do outro lado, o Mercado Livre dinâmico, e tendo aí essa concorrência, né? A gente acha que essa atividade da comercialização regulada ela precisa ser aprimorada. E esse aprimoramento passa, inclusive, vai levar também à melhoria do tratamento do outro problema que foi levantado, que é a questão dos contratos legados, né? O texto dos projetos de lei, dos dois, eles já prevêem um encargo de sobrecontratação. Na nossa visão, o encargo de contratação, de sobrecontratação, ele pode sim ser necessário. Inclusive, né, eu vi um estudo conduzido pela própria Brad, que as projeções não mostram que é um encargo impagável, né, que ele pode sim ser um caminho. Agora, de qualquer forma, a gente entende que tem uma série de ações que podem ser feitas para, se não eliminar, mitigar o tamanho minimizar o tamanho desse encargo. Então, isso passa, como foi falado, primeira coisa, por parar de contratar legado, né, de piorar o problema, né, e aí tem o leilão de reserva de capacidade, que é um caminho, tem uma outra discussão, que é o prazo dos contratos de energia nova no ACR, né, que hoje, por lei, eles são de no mínimo 15 anos, num cenário que você está falando aí de abertura de mercado, qualquer leilão tem que contratar por 15 anos, fica muito difícil você fazer qualquer gestão. Tem uma outra coisa que é esse aprimoramento dos mecanismos de gestão que a distribuidora tem. Então, hoje a gente tem o MVE, que é o mecanismo de venda de excedentes, tem o mecanismo de troca de contratos entre as distribuidoras, o MCSD. A gente entende que esses mecanismos precisam ser aprimorados, inclusive a regulação, para que a distribuidora tenha segurança para participar, porque hoje, para participar do MVE, ela não sabe o que é sobre contratação involuntária, o que não é no momento do MVE, o que leva a distribuidora, muitas vezes, a não participar. A gente acha que também podem ser desenvolvidos mecanismos para descontratação, né, mecanismos competitivos de descontratação, como até está previsto na Lei 14.120, a gente acha que esse é um caminho que deve ser estudado. Tem também o próprio tratamento dos contratos legados existentes, né? O Alexandre citou aí a revisão do Tratado de Itaipu, a privatização da Eletrobras, tudo isso abre espaço para você tratar contratos legados existentes. A gente tem também uma proposta que a gente entende que as cotas de garantia física poderiam ser tratadas um pouco diferentes no portfólio das distribuidoras. E por fim, dá à distribuidora a possibilidade de fazer gestão. A gente fez um estudo demonstrando que se a distribuidora tivesse uma abertura para ficar descontratada e gerir essa parte no curto prazo, isso teria um impacto muito benéfico na tarifa final dos consumidores, porque ela aproveitaria, ela faria movimentos acompanhando as tendências do mercado, coisa que a distribuidora hoje não tem a possibilidade de fazer. Então, a gente entende que, assim, tem sim uma série de passos que precisam ser feitos para tornar esse cenário sustentável. Senão, a abertura ela vai ser feita e você simplesmente vai criar uma forma de fugir de distorções, aumentando a distorção para quem fica, né? Então, esse é um ponto que, de fato, esse é o desafio da abertura que, na nossa visão, tem que ser enfrentado para que funcione corretamente. Ricardo, recentemente, né, aproveitando que o César está aqui, ele pode confirmar, né, o Rui Altieri, que é o presidente do Conselho da CCE, comentou a respeito da criação de um supridor de última instância, né, no caso de comercializadoras que não possam mais operar no Mercado Livre, né, deixando esses consumidores de baixa tensão sem esse supridor. Como é que as distribuidoras estão entendendo essa questão? Como é que elas estão estudando esse tema? E
Como é que vocês recebem essa ideia de vocês serem preferencialmente esse supridor de última instância? Fábio, o segmento de distribuição, a Brage, está desenvolvendo um estudo, né, em relação à abertura de mercado, identificando todos os pontos, e a gente vai ter proposta para cada um deles. De fato, se você tem uma abertura do mercado de baixa tensão, o que a gente observa nos países que adotaram esse modelo é que você, de fato, precisa ter um supridor de última instância. No nosso modelo atual, tudo está concentrado na distribuidora, mas um ponto que a gente coloca, além dessa separação do lastro e energia para contratação da expansão, a separação do fio e a energia, né, para que essa atividade de serviço de fio da distribuidora seja separada da atividade de comercialização regulada, né, que num primeiro momento faz todo sentido que seja feito também pela distribuidora. E esse comercializador regulado também faz todo sentido que num primeiro momento também seja uma atividade desenvolvida pela distribuidora. Então, a gente enxerga que esses são modelos possíveis, né? São atividades que podem perfeitamente ser desenvolvidas por esse comercializador regulado, com um preço fixado, né, pela ANEEL, um preço regulado. A gente precisa ter cuidado quando tem esse tipo de figura para evitar comportamentos oportunistas, né, por parte do consumidor, né? Mas eu acho que são um modelo perfeitamente possível. Eu concordo com o César, né? A gente sabe os caminhos que precisam ser traçados e o que a gente precisa evitar, né? O que a gente precisa começar a dar tração a isso. Vocês mencionaram a questão da GD. A GD tem uma distorção ainda pior do que a migração para o Mercado Livre hoje, porque não é só a energia, né, que compensada que fica para os demais, é também os custos de encargos e de fio, né? A gente entende que, idealmente, o modelo de GD, como o Alexandre colocou, deveria ser de pagar o fio e comercializar o excedente no mercado. Mas já que a gente adotou o modelo de compensação, ao menos que seja um modelo de compensação de energia, pagando integralmente os custos de fio e encargos. Aí sim a gente vai ter uma competição do ponto de vista saudável, né? Um consumidor pode fazer um investimento e primarizar essa produção de energia, porque ele está pagando fio integralmente, ou ele pode ir no mercado livre, ou ele pode fazer uma instalação de GD sem o modelo de compensação e vender esse excedente. O que eu falei, a gente não pode perder de vista, né, o que é importante, né? A gente não ter distorções. Consumidor pagar o fio, e o fio hoje é um serviço cobrado pela distribuidora. Consumidor tomar a decisão de comprar energia no Mercado Livre, não para alocar um custo remanescente para os demais, mas para procurar uma solução que seja melhor adaptada às suas características. Pode ser GD, pode ser Mercado Livre. Não, eu quero ir no Mercado Livre porque eu não quero fazer investimento, mas eu quero escolher o tipo de fonte que eu vou comprar a minha energia, os mais diversos motivos que podem levar o consumidor a tomar essa decisão. O motivo só não pode ser transferir custo para os demais. E eu acho que a gente tem perfeitas condições de chegar a esse modelo. A gente só não pode tentar buscar atalhos, né? Atalhos que eventualmente são sedutores, na medida que diz, puxa, mas eu aumento
o poder de escolha, eu vou mais rápido, né, para chegar a esse ponto. Não tem como a gente ter atalho, a gente tem um conjunto de medidas e umas precisam acontecer antes das outras, né? Como você falou dos contratos legados, eu preciso parar de contratar novos legados. A gente está falando de capitalização da Eletrobras, que enxuga cotas. A gente está falando de fim de contratos de termoelétricas. A gente está falando de fim do anexo C de Itaipu em 2023, mas isso não pode ser acompanhado de novas contratações de outros contratos legados, senão a gente vai continuar sempre perseguindo o mesmo problema. O que eu tinha comentado do encargo de contratos legados, eu concordo com o César. O encargo de contratos legados, ele é a última linha de defesa, ele é o último back, né? Ele não é a única coisa que eu vou fazer, senão tudo vai estourar nos contratos legados. Eu preciso aumentar a capacidade de gestão de portfólio das distribuidoras. Os mecanismos existentes hoje, do MCSD e o MVE, não são suficientes para eliminar a sobrecontratação das distribuidoras. Então, a gente precisa pensar em outros mecanismos adicionais que vão dar uma maior gestão de portfólio para as distribuidoras. À medida que vai se enxugando esses contratos, né, menor a minha necessidade de encargo de contratos legados, até o momento em que ele ou é desnecessário, ele não vai acontecer, o valor vai ser zero, ou vai ser um valor positivo, né? Mas a gente não tem como buscar atalhos, a gente precisa endereçar esse problema do encargos legados, a gente precisa vislumbrar um caminho de separação de fio e de energia, cobrança em separado do fio, porque aí, no final das contas, a gente vai chegar, Fábio, no seu ponto inicial, supridor de última instância. Bom, já equacionado esses problemas, o supridor de última instância, sim, é uma figura necessária, essencial para fazer esse ajuste dos consumidores que, pelos mais diversos motivos, saíram, tiveram que voltar, ou teve problema com o contrato, ou com a comercializadora que quebrou, deixou de existir, né? Mas ele é a ponta final, depois que eu já trilhei uma série de outros caminhos e eu tenho um mercado saudável e sustentável. Maurício, eu tenho uma provocação, uma pergunta provocativa, mas imagino que isso vai ser imaginado um pouco mais lá na frente, né? Que se sabe também é que existe um risco da comercializadora também se tornar um call center, né? Com consumidores que hoje, né, tem problemas que, né, vão continuar mais na frente, né, mas que são problemas que provavelmente vão ser associados a distribuidores, problemas de fio, né, talvez gerando um certo conflito entre o que é o papel da comercializadora e o que é o papel da distribuidora. Né? Como é que deve ser a comunicação? Como é que vocês entendem que deve ser a comunicação com esse público, né? Com essa baixa tensão que migraria para o Mercado Livre? Como fazer que eles entendam a distinção de cada um dos serviços? Legal, Fábio. Bom, acho que assim, me parece que é unânime, né, a percepção aqui de que esse avanço, né, de mercado, né, esse amadurecimento, ele é importante. Obviamente, né, tratadas as devidas particularidades de cada uma, né, das entidades envolvidas, né. Eu super concordo aí com o que o Brandão trouxe, o César, o Alexandre também, né. Mas a gente precisa avançar, né. E aí, olhando para isso, esse ponto que você traz, Fábio, eu acho sim que é uma preocupação, mas eu acho também, né, passa por uma etapa de amadurecimento, de conhecimento, né, daqueles consumidores que tendem a entrar para este mercado livre de energia. E para nós, né, como é que a gente pretende lidar com isso? Acho que
tecnologia é a palavra de ordem dentro desse contexto. Eu acho que a empresa que quiser se relacionar, oferecer um bom serviço para o consumidor nesse mercado, já que a gente está falando, né, de um volume, de uma massa grande, a empresa que não estiver bem ancorada, né, tendo todas as suas operações em tecnologia, ela não vai conseguir dar vazão para isso, não vai prestar um serviço adequado e, consequentemente, não participará de um processo de consolidação deste mercado. Então, eu acho que tem duas vertentes. Com o amadurecimento do mercado e a disseminação desse conhecimento, aos poucos, né, as pessoas já vão entendendo qual é o papel do comercializador e qual que é o papel da distribuidora, né? Fazendo uma analogia aqui, não sei se é extremamente adequada, mas quando você tem, por exemplo, um problema com a Vivo, provavelmente você vai ligar na Vivo, que é a sua operadora. Você não vai procurar onde é que está a antena, quem que é o responsável por aquela antena que dá a cobertura, né? Então, assim, o cara, ele tenderá, sim, a buscar o comercializador varejista, né? E aí, este comercializador tem que ter tecnologia e inteligência embarcada para direcionar efetivamente aquilo que é de sua responsabilidade, do seu papel, e até fazer uma transição, de repente, automática, no futuro, para que seja uma demanda da distribuidora que ela atenda a essa solicitação, entendeu? Então, assim, do nosso ver, é algo que passa 100% por tecnologia, por operação ancorada em tecnologia. Senão, nós não vamos conseguir dar uma boa resposta para esse mercado. Alexandre, a Bracel pretende dar algum apoio, algum suporte às comercializadoras também nessa questão de comunicação com os consumidores. E uma outra questão também que eu imagino, né? Vocês têm como associados comercializadores dos mais variados perfis, de grande e pequeno porte, comercializadoras que são ligadas a grupos que também têm distribuidoras. Essas comercializadoras que estão em grupos que também têm a distribuição como braço, né, de negócio, elas têm mais vantagens em relação a outras comercializadoras nessa questão da relação comercial? Então, Fábio, em relação à comunicação, sim, né? Quer dizer, vamos iniciar aí ano que vem uma ampla divulgação do mercado, tentar penetrar na sociedade, né, nos tomadores de decisão, nos stakeholders, a importância, o benefício do mercado livre, como que ele funciona, né, como que é essa relação. Mas eu acho que, a partir do momento que a gente tiver o mercado aberto mesmo, acho que as próprias comercializadoras vão ter todo interesse em fazer campanhas, em chegar próximo do consumidor e explicar como esse mercado funciona, né? Concordando com o Maurício, eu acho que a comercializadora vai estar cada vez mais próxima mesmo do consumidor, quer dizer, a questão do FII não é papel do comercializador, mas aquele comercializador que tiver um atendimento diferenciado do consumidor, conseguir resolver o problema do consumidor, sem dar trabalho do consumidor, de uma forma mais simples, ele vai ter uma vantagem no mercado, porque se eu tenho uma comercializadora que, além de me vender energia, resolve alguns problemas meus e outra não, né, eu talvez não vá preferir essa comercializadora. Vou dar um exemplo aqui, né? Meu pai ele é consumidor livre lá em Portugal, ele já mudou 2 vezes de consumidor livre residencial. Ele mora em Lisboa já tem 7 anos e já mudou 2 vezes de fornecedor. A primeira vez que ele mudou para uma comercializadora em que ele comprava gás e energia elétrica da mesma comercializadora e ganhava 15% de desconto na fatura. Então, era um ganha-ganha. E agora, recentemente, já tem uns 2 anos, ele mudou novamente de comercializador, porque o meu pai vai fazer 80 anos agora, ano que vem, né? E o comercializador, além de vender energia elétrica para ele, se queimar algum aparelho, algum problema na tomada dele, não na rede distribuidora, mas na rede interna do apartamento dele, a comercializadora bota um eletricista de graça lá para consertar para ele. Então, para ele, isso foi uma mão na roda, né? Quer dizer, então você vê como o mercado ele abre oportunidades aí, serviços que podem ser prestados, né? Ele tinha uma tarifa lá com um sinal, um preço, né, da energia no mercado livre, mas com um sinal também horário, então que era bem interessante também. Então tinha determinadas horas em que você não podia consumir energia para você ter uma tarifa, um preço diferenciado, né? Então acho que o mercado ele abre essas oportunidades e acho que um ponto-chave do ponto de vista, quando a gente está falando do mercado residencial, é a simplicidade também, a facilidade do consumidor. Quer dizer, a gente está falando, às vezes, de uma conta de luz de R$200 por mês, R$300 por mês, você vai dar, talvez, aí, não sei, R$50 de
de economia por mês para aquele consumidor, então ele não quer ter dor de cabeça para ter essa economia, né? Que é uma coisa simples e que resolva o meu problema da forma mais fácil possível. Só me permita fazer uma complementação aí, tá, Alexandre? Muito bom você trazer esse exemplo aí, inclusive do seu pai, né? Mas a visão que nós temos, né, pensando em tecnologia, tem que ser exatamente isso que você trouxe. Simples, intuitiva, algo que não requer uma fidelização muito grande, tem que ser o mais fluido possível essa relação entre o provedor e o consumidor final, né? A gente tem esse entendimento e acha que agindo dessa maneira, possivelmente terá uma boa adesão e uma boa entrega de serviço aí para os clientes. Muito bem. César, a CCE tem sempre reiterado, né, que o comercializador varejista é a figura mais importante para as pequenas cargas, né? Até recentemente o Dr. Rui falou sobre isso, né, mais uma vez, né? Ele disse também, né, que até o momento não existem produtos para os pequenos consumidores, né? Mas já tem a base legal, já tem toda a pavimentação jurídica para que as comercializadoras varejistas possam atuar. Até lá, o mercado já vai estar preparado para lidar com a baixa tensão? Como é que você está enxergando a movimentação, né, pelo menos na CCE, das comercializadoras para se criar produtos para atrair as pequenas cargas? Obviamente, ainda agora na alta tensão, mas já de olho na baixa no futuro. O varejista, na nossa visão, ele é uma figura fundamental na abertura do mercado. Não existe a possibilidade de imaginar uma abertura do mercado com todos os consumidores atuando diretamente no operador do mercado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A figura do varejista ela já está regulada desde 2013. Ela entrou mesmo em vigência, assim, operação, acho que a partir de 2015. Só que ela foi pensada no primeiro ano, a gente participou muito, a Abracel também teve dessa discussão, a gente participou muito dessa discussão da regulação do varejista, só que o varejista atual ele foi pensado como uma figura para representar consumidores, os atuais, os grandes, os maiores. Então, ele tem questões aí, mesmo para os maiores, que podem ser aprimorados, mas hoje ele está estabelecido para isso. E ele tem tido, até hoje, um avanço tímido. Talvez esse avanço tímido explique, de fato, a gente fala isso, por que a gente ainda tem 70 mil consumidores que poderiam estar no Mercado Livre que não migraram. Porque talvez esses daí não queiram esse modelo atual de atuar diretamente na Câmara, ficar lá fazendo coisa, mesmo tendo um gestor de energia. Talvez a figura do varejista mais estabelecida poderia ser um caminho que estimulasse mais a migração desses consumidores que já poderiam estar no Livre e não foram. Mas quando a gente fala do varejista num cenário de abertura maior do mercado, a gente precisa aprimorar. E quando a gente fala o aprimorar, é basicamente simplificar muita coisa, né? Então, uma coisa que a gente fala da abertura na CCE é que essa relação entre varejista e consumidor, na regulação atual do varejista, é intermediada pela CCE. A CCE tem que saber quem é o varejista, tem que ir lá representar a carga e tal. Quando a gente fala da abertura total, na nossa visão, essa relação tem que passar para o âmbito da distribuidora local, porque a distribuidora que cuida do fio, ela já tem essa relação com o varejo, ela vai ter um papel de saber, vai ter lá que esse consumidor está no varejista, como o Alexandre deu o exemplo, ela saiu desse, foi para o outro, porque a distribuidora tem o papel do agente de medição, né, dos consumidores. Então, essa adaptação da figura do varejista para esse cenário de abertura total, ela precisa ser feita. Está na agenda regulatória da ANEEL para o ano que vem, né? Isso já estava num dos pontos que a gente colocou na nossa proposta, tem que ser aprimorado, e está na agenda regulatória do ano que vem da ANEEL discutir os aprimoramentos na comercialização varejista, visando num cenário, né, com vistas à abertura do mercado. E também a questão da agregação da medição, que é outra coisa que a gente coloca que precisa ser feita. Hoje a gente
mede e coleta lá no operador do mercado, na CCE, individualmente cada consumidor. Isso não faz sentido quando a gente vai falando de 11 milhões de consumidores no Mercado Livre. A gente precisa ter uma agregação e representar isso de forma agregada. Então, esses pontos, eles precisam ser aprimorados na regulação. Em relação às comercializadoras, eu acho que abre-se uma avenida de oportunidades. Eu acho que certamente a gente vai ter as empresas se estruturando para isso, os movimentos no mercado, você deu um exemplo, né? Os comercializadores, eu acho que a gente vai ter uma separação muito clara, né? Já tem, né, o comercializador varejista, mas vai continuar tendo aquele comercializador, o trader, né, de energia, mas o comercializador focado no consumidor, que quer atuar nesse mercado, ele vai precisar se estruturar para isso. Né? Talvez você tenha um movimento aí de compras, de fusões de comercializadores, mas eu acho que o setor está preparado para isso e certamente deve estar vislumbrando e planejando o que fazer. Porque cria-se diversas oportunidades. Né? A gente vê em outros países as figuras dos CCAs, né, que são os Community Choice Aggregators, são figuras que podem ser criadas na regulação, que juntariam consumidores para negociar com os comercializadores. Então, eu acho que a abertura vai criar aí uma avenida de oportunidades aí para o mercado. Tenho certeza que os comercializadores, os agentes do setor, eles têm condições de se preparar para isso. O que precisa é a gente preparar a regulação, o desenho, né, do mercado para isso funcionar. César, até aproveitando esse gancho, né, e aí depois Alexandre, Maurício, Ricardo também podem comentar na sequência, porque hoje quem migra para o Mercado Livre, né, ele tem que fazer a renúncia, né, tem um período de antecedência. Se ele quiser voltar para o mercado cativo, ele tem, se eu não me engano, 5 anos. Né? Como é que vai funcionar isso para baixa tensão? Então, na nossa visão, a gente defende essa possibilidade de volta, porque, como eu disse, a gente entende que, num primeiro momento, o ideal é abrir o mercado, a gente chamou de abrir de forma voluntária. Alguns países optaram por abrir de forma mandatória. O Texas é um exemplo de mercado que abriu. Lá, passado um período, todos os consumidores tinham que estar no Mercado Livre. Acabou o regulado. A gente defende um modelo assim. A gente entende que, no primeiro momento, cria a abertura do mercado, mas os dois vão coexistir. O regulado, aprimorado, e o Mercado Livre. E os dois vão estar, de certa forma, competindo. Isso a gente acha que é muito salutar e até evita que daqui a uns anos alguém fale assim, olha, abriu o mercado, olha o que aconteceu. Não, o regulado tem lá com seus aprimoramentos, continua existindo. E essa possibilidade de transitar do consumidor é importante para que, de fato, essa competição exista. Então, a gente entende que esses prazos, eles podem... O da denúncia, denúncia é um prazo curto, 6 meses. Mas, assim, o retorno, ele pode ser revisto, né? Tem a questão do comportamento oportunista, né? Você evitar também que seja um prazo tão curto que você cria, assim, o consumidor indo de um lado para o outro o tempo todo, mas você cria uma possibilidade de, num prazo menor, o consumidor poder retornar para o mercado cativo. A gente entende que isso, na nossa visão, isso deve ser permitido. O que deve ser estudado é qual o prazo adequado. 5 anos, aparentemente, é um prazo muito longo, né, para fazer isso quando você fala de consumidor pequeno. Mas talvez imediato não seja o ideal. Você ter algum prazo aí para criar uma previsibilidade nesse movimento e até evitar esses comportamentos oportunistas seja o adequado. Maurício? Eu penso assim, bastante alinhado ao que o César trouxe, tá? Eu acho que assim, a gente dar a opção para o consumidor estar num ambiente regulado ou livre, eu acho que isso é essencial. Naturalmente, é preciso que existam algumas regras, né? E eu acho que no quesito 5 anos, né? Eu acho que ele também está associado ao fato de termos hoje 70 mil potenciais consumidores ainda no mercado cativo.
porque ainda assusta um pouco, né, alguns consumidores, né? Trazendo em números, né, uma empresa hoje que consome, por exemplo, 40, 50 mil reais, à medida que ela vai para o Mercado Livre, considerando aí uma redução de 20, 25%, em valor absoluto, ela estaria economizando na casa de 8, 10 mil reais. Ela olha bastante para essa possibilidade de retornar para o mercado cativo 5 anos depois. Ela fala, nossa, é um bom resultado ter uma economia dessa, mas eu acho que tem um risco associado bastante considerável. Isso também inibe um pouco, tira um pouco do apetite, além dos outros riscos associados, né, ao Mercado Livre também, né? Mas, assim, em linhas gerais, eu acho que eu penso bastante alinhado com o que o César trouxe. Tá? Alexandre? Também concordando aí com o Maurício, com o César, né? Eu acho que o mercado, a migração ela tem que ser voluntária mesmo. Quer dizer, se a gente defende um mercado livre, ele tem que ser livre, inclusive, para decidir não migrar ou para poder retornar, e aí podemos discutir o prazo de retorno, né? Hoje, 5 anos está muito alinhado também, aí voltando um pouco à discussão aqui do início do nosso debate, né? Com essa visão que a gente tinha ou tem ainda de contratação regulada no leilão A-5 e a distribuidora como vetor da expansão, contratando energia nova com antecedência, né? Então, concordando com o Ricardo e com o César, eu acho que isso tem que acabar, né? Primeiro, a questão de energia nova, energia verde. Segundo, na energia nova, diferenciação de preço por fonte, por exemplo, no ambiente regulado, eu acho que isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, se a distribuidora tem um problema de contratação de energia futura, que ela vê que ela vai precisar contratar uma energia futura, ela tem que contratar, isso é energia ao menor preço possível, não importa se é velha, se é nova, se é eólica, se é térmica, se é, né? E com isso, você dando mais gestão também para a distribuidora, você conseguiria talvez mexer nesse prazo de 5 anos. Então, acho que a ideia da abertura do mercado é isso, né? Essa contestabilidade do mercado, ou seja, o consumidor poder migrar ou não, decidir migrar ou não, e a distribuidora ter e essa competição do mercado livre com o mercado regulado, e aí concordando também com os colegas, né, uma competição com um ambiente regulado mais eficiente, né, na sua contratação, e eficiente que eu falo do ponto de vista regulatório da legislação, que hoje amarra muito a contratação e a descontratação das distribuidoras também. Ricardo? Eu também entendo que essa abertura do mercado, especialmente com o mercado de baixa tensão, tem que ser sempre voluntária, né? E o período de retorno, em um primeiro momento, ele é importante para que eu tenha a sinalização de risco, né? É importante que essa decisão de risco seja tomada, o consumidor compreenda as, as, os aspectos de risco e oportunidade, né? Porque senão a gestão centralizada de risco também é ineficiente e vai sempre trazer sobrecusto para alguém que a gente sabe que, em geral, vai ser a comercializadora regulada e o consumidor que não migrar, né? Então, é um ponto que precisa ser ajustado. Mas, a partir do momento em que a gente define o supridor de última instância e o consumidor que tem direito a esse suprimento de última instância, e naturalmente que nessa hipótese aí já não faria mais sentido mesmo o prazo de 5 anos. Mas, como um todo, a gente precisa dar os sinais e incentivos adequados, né? Mas ressalvando o caso que, para o consumidor com direito a um suprimento de última instância, aí para esse, de fato, não seria necessário a gente manter essa regra como ela está hoje, com o prazo de 5 anos. Bem, para já a gente se encaminhando para o fim, Ricardo, eu queria manter com você, como é que as distribuidoras estão se preparando, como é que a BRAD tem acompanhado aí a movimentação das distribuidoras, né, para se prepararem para essa migração em massa, que eventualmente possa acontecer, né, do ponto de vista comercial? Assim, o que a gente tem que ser preparado é pautar o debate, né? Levar ao tomador de decisão da política
da política energética, que é o Ministério de Minas e Energia, ter a percepção de que esses passos precisam ser tomados, né? A gente fazer com que esses passos sejam trilhados como condição precedente, né? A gente entende que isso não é uma questão de discurso, é uma questão de condição precedente. A gente precisa que algumas coisas aconteçam antes da gente avançar ainda mais em relação a essa abertura do mercado, especialmente a abertura total do mercado. A partir disso, né, desses passos trilhados e avançando também com a agenda de separação de distribuição e comercialização regulada, aí o segmento de distribuição tem todas as condições, né, de enfrentar esse novo mercado, criar condições de se adaptar a ele, é algo que está sempre no ponto de prioridade, tanto da Abradee como das distribuidoras. Elas efetivamente se preparam, né, para essa transição desse modelo, e a gente tem confiança que, com esses passos sendo trilhados e um mercado saudável, uma competição saudável, em que esteja todo mundo na mesma régua, né, haverá espaço para extrair eficiência e todo mundo vai conseguir atuar nesse mercado. O segmento de distribuição não tem medo dessa competição, desde que as bases, de fato, de forma precedente a essa abertura de mercado, estejam estabelecidas. Maravilha. 2 minutinhos. César, suas considerações finais? Bom, eu queria dizer que a CCELA, a gente está trabalhando muito nessa discussão. A abertura do mercado é um dos nossos temas estratégicos, né? Já era em 2021 e continuará em 2022. Esses pontos que o Ricardo colocou são importantíssimos. A gente precisa criar as condições para que essa abertura seja sustentável. Na questão da separação entre fio e energia, o que a gente entende é que ela é uma grande modernização para o setor, é um caminho que a gente acredita. A gente entende que ela não é condicionante. O condicionante é você corrigir a comercialização regulada. A gente separou, né, na nossa proposta, a gente fala o SUI é uma coisa, que é o supridor de última instância, comercializador regulado é outra. Porque o SUI dá a impressão que é a última oportunidade que você tem de ser atendido. Na nossa visão, não. Como a gente falou, comercialização regulada é algo que tem que ser sustentável e vai competir com o Mercado Livre. Então, a gente entende assim, que o que precisa, o que é imprescindível, pode depois fazer a separação, mas o que precisa é fazer a atividade de comercialização regulada ser sustentável. Hoje, a comercialização de energia pela distribuidora é pass-through. Não pode ser assim, tem que ser uma atividade com atratividade econômica, né? Senão, eu brinco que vira uma atividade filantrópica, né? Você vai separar e vai criar uma empresa filantrópica que compra energia e repassa pelo custo que ela comprou. Então, você precisa criar um modelo de comercialização regulada que seja sustentável, que pode ser separado da atividade fio para criar empresas com seu foco bem definido, né? Então, a gente entende que essas discussões têm que ser feitas. A gente vai estar, nosso próximo passo agora, depois da nota técnica que a gente divulgou, a gente está fazendo um estudo para colocar uma sugestão de cronograma para a abertura e de todos os passos que têm que ser feitos até lá. A gente sabe, a Abracel já fez isso, então vai ter muita fonte, a CCE vai ser mais uma que vai fazer, né? A gente está fazendo o nosso estudo, a Abradee também fez um estudo, e ao longo do ano que vem, tem a previsão que o Ministério já falou de uma consulta pública sobre todos esses materiais que foram desenvolvidos, esses estudos. Tem uma tomada de subsídio que a ANEEL fez esse ano, que tem muita informação, muitos posicionamentos interessantes lá que foram colhidos.
Então, o ano que vem, eu acho que é o ano para a gente detalhar isso e garantir que essa abertura, de fato, seja feita da forma correta, cumprindo todos esses precedentes que a gente precisa fazer, né, arrumando todos os pontos, aprimorando a regulação e adequando a regulação em todos os pontos que a gente precisa, para que sim a gente tenha não só a modernização, mas colha todos os benefícios que a gente espera com essa abertura. Tá? Acho que era isso, Fábio. Maravilha. Maurício, sua mensagem final? Olha, Fábio, eu penso que assim está num momento, né, que a gente vem de definições, de marcos regulatórios, de legislações que foram concebidas há bastante tempo, né, e que elas precisam, né, necessariamente passar por um amadurecimento, uma evolução. Portanto, esse é um tema de extrema relevância e a gente vê que ele precisa ser encarado, né, como o César citou, de forma estratégica pelas, né, as entidades envolvidas. Mas eu vejo, né, que assim, a abertura de mercado, ao meu ver, é um caminho sem volta, é um caminho importante e necessário. É importante que seja equacionadas, né, todas as questões, mas tem que ser feito, né? Eu acho que a gente vai levar competitividade, a gente vai fomentar o mercado. Quem vai ganhar no final de tudo isso é o consumidor, né? Além de a gente poder com isso, né, tendo mais consumidores no Mercado Livre, a gente também vai fomentar um lado que é a geração de mais energias renováveis, que vai contribuir, né, com as taxas de emissão de carbono, né, com todo esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta e a gente precisa, né, dentro das possibilidades, dar celeridade, né? Porque acho que a gente precisa disso o quanto antes, tá? Essas são as minhas considerações. Alexandre, suas considerações? Bom, então, concordando aí com os colegas, né, eu acho que nosso debate aqui ele foi pautado sobre como abrir o mercado, né, e não se devemos abrir o mercado, acho que essa discussão a gente já superou, né, e eu acho que se superou por dois motivos, né, quer dizer, primeiro você tem aí a evolução tecnológica, né, novas tecnologias entrando, digitalização, papel ativo do consumidor, geração distribuída, armazenamento, veículos elétricos, enfim, todas as possibilidades aí que a tecnologia está entrando de uma forma ou de outra, né? Se a gente não tiver um mercado organizado, o sinal de preço correto, elas vão entrar de uma forma distorcida. E segundo, olhando para o nosso nível aqui, eu acho que o nosso próprio modelo dá sinais de falência, né? Quer dizer, esse modelo de uma contratação centralizada, definida pelo governo, as fontes, com contratos indexados de 35 anos, risco hidrológico alocado ao consumidor, subsídio para tudo quanto é lado, sinal de preço distorcido. Quer dizer, a gente tem uma série de ineficiências aí que acho que impulsionam também essa mudança, né, em prol não só da abertura do mercado, mas da reforma do setor de uma forma geral, né? Um ponto que a gente não comentou, que está nos projetos de lei aqui também, é o modelo para futuras prorrogações ou renovações de concessão, né? Quer dizer, se a gente não avançar com o projeto de lei, as próximas hidrelétricas também que acabarem em concessão vão virar cota das distribuidoras, é mais um aumento indesejado de contratos legados. E ouvindo assim tudo que foi discutido aqui, né, eu acho que a gente está no mesmo caminho. Acho que os pontos que foram abordados aqui pela Bracel, pela Brad, pela Esfera, pela CCE, são bem convergentes. A gente já tem tido a oportunidade de conversar bastante com a CCE, né, com a turma lá do César, do Marcelo. Deixar aqui também a porta aberta com a Brad, aqui o Ricardo, a gente já vem conversando, inclusive nossos presidentes estiveram juntos já essa semana passada, né? Para a gente, de fato, traçar uma agenda aí de convergência, assim que vocês tiverem os estudos prontos aí também, a gente tem todo interesse em interagir com vocês, em colaborar e buscar um caminho aí que eu acho que o nosso diagnóstico está muito parecido, as soluções que a gente tem discutido, elas são bem convergentes, bem parecidas. Eu não vejo, a gente até teve a oportunidade de conversar isso na semana retrasada, né, Ricardo? Eu não vejo nenhum ponto intransponível, assim, em que a gente tenha visões distintas e que a gente não consiga chegar numa solução para que, de fato, a gente tenha uma abertura do mercado eficiente aí e boa para todos os consumidores, né, no final das contas. Ricardo, suas considerações? Assim, Fábio, eu acho que a gente passou aqui todos os pontos, né?
Nossas preocupações, acho que estão bem colocadas. Eu concordo com o Alexandre, não tem ponto que a gente não consiga buscar uma convergência, né? Em torno de princípios, né? Eu acho que a gente buscar uma modernização que não seja com base em subsídios, que não seja com base em descontos, que seja lastreada na, na decisão racional, riscos assumidos pelos agentes econômicos, seja comercializadores, seja consumidores. Eu acho que quando a gente compreende todos esses princípios, né, dentro de uma proposta, a gente chega num resultado, né, em que talvez no curto prazo pode ter um que ganha, um que perca, mas eu acho que no médio prazo a gente tem um sistema que vai ser equilibrado, né? E a distribuidora, como falei, ela tem um modelo de equilíbrio econômico-financeiro que ela pode repassar esses custos de ineficiência para o consumidor, né? Mas a gente pensando como setor elétrico, a gente tem que pensar numa forma, né, em que essa abertura de mercado seja em prol da sociedade, né? A abertura do mercado não pode ser um fim em si mesmo, né? Eu preciso abrir o mercado buscando um objetivo, né? E esse objetivo tem que contemplar, de fato, os interesses da sociedade como um todo. Se a gente, de fato, chega a esse ponto de equilíbrio, eu acho que, como eu falei, tem espaço para todo mundo ganhar num modelo de competição saudável. Maravilha. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Brasil Energia Debate. Lembrando que este programa, excepcionalmente, vai estar disponível a partir do dia 17 de dezembro. Nós vamos dar uma paradinha rápida para o Natal e o Ano Novo. O Brasil Energia Debates volta a partir do dia 14 de janeiro, sempre às sextas-feiras, também a partir das 11 horas da manhã. Obrigado ao César Pereira, ao Alexandre Lopes, ao Maurício Moraes e ao Ricardo Brandão pela disponibilidade e pelo alto nível da conversa. E obrigado a você por acompanhar até agora esse debate de alto nível. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar quando um novo programa estiver disponível. Também fique à vontade para dar like, compartilhar, comentar e participar do debate. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações e boas energias. Até o próximo episódio.